Nono ano, bom dia. Continuando o nosso conteúdo aqui sobre radicais, tá? Nós paramos na página de número 82. Deixa eu marcadinho aqui. A gente vai ver agora operações com radicais. Bom, primeiro a gente vai começar com adição e subtração, ou seja, nós vamos ver tudo o que precisamos sobre soma e subtração de operações com raízes. Nós vamos ver então quais são as regrinhas. Bom, gente, primeiramente, eu só posso somar e subtrair raízes de números iguais e de índices iguais. Por exemplo, ó, tá vendo aqui esse exercício aqui? É o exercício 2, tá? Eu vou fazer a letra A e a letra F e vocês vão fazer os demais. Bom, eu fazendo esses dois, ficam 4 para vocês fazerem, tá? O que acontece, gente? Qual que é a regrinha para eu somar e subtrair? Todo número que tiver dentro da raiz tem que ser número igual. Por exemplo, ó, se eu tiver isso aqui, ó, raiz de 2 e raiz de 2. Por exemplo, eu tenho aqui raiz de 2 mais 3 raiz de 2. Quando não tiver nada na frente da raiz, automaticamente vale 1. O que eu posso fazer, gente? Eu só posso somar quando as raízes aqui dentro tiver o mesmo número e tiver o mesmo índice. Então, por exemplo, ó, 1 mais 3, 4. Só que eu tenho o quê? 4 raiz de 2, tá? Se eu tiver isso daqui, ó, por exemplo, ó, raiz de 3 mais raiz de 5, eu não posso somar. Não posso, porque são raízes diferentes, tá? Outra coisa, se eu tiver isso aqui, ó, raiz de 2 mais raiz cúbica de 2, eu também não vou poder somar e nem subtrair, tá? A regrinha é, todos os números dentro da raiz, ou seja, todas as bases têm que ser igual, todos os índices têm que ser igual. O que eu vou estar fazendo, então, quando a minha base, o número dentro da raiz for diferente? Nós vamos fazer MMC para tentar simplificar o máximo possível, tá? Mas aqui no exercício 2, na letra A, tá bem fácil, tá? O primeiro exercício, ele vai dar um exercício fácil. Então, ó, nós temos tudo raiz quadrada, tudo de base 3. Então, eu vou somar somente os números de fora, os números de dentro não vão mudar. Eu tenho raiz de 3 em tudo, vai continuar uma raiz de 3. Então, eu vou fazer uma simples conta de números naturais, de números inteiros, ó. 2 menos 5 sobra menos 3. Menos 3 mais 12 vai ficar 9. 9 mais 3 vai ficar 12. Então, a minha resposta é simplesmente 12 raiz de 3, tá? E aí, vocês vão ter alguns exemplos aí, gente, que vai ter letras dentro, tá? Mas a linha de raciocínio é a mesma coisa, ó. Por exemplo, aqui eu tenho raiz de x, aqui eu tenho raiz de y. Então, eu não posso somar essas raízes aqui, ó, x e y. Também não posso somar porque aqui é uma raiz quadrada e aqui é uma raiz cúbica. Mas, raiz de x, eu posso trabalhar com essa raiz aqui, ó. Aqui é a raiz quadrada, aqui é a raiz quadrada. Não tem nada aqui na frente, vale 1. Então, 1 menos 2. Vamos ver primeiro o número, ó. 1 menos 2 é menos 1. Então, fica menos 1 raiz quadrada de x, tá? E agora, o que eu vou fazer com esses daqui, ó? Raiz cúbica de y. Esses eu vou resolver junto. Então, ó, primeiro o número de fora. O número que tá na frente, ó. Mais 3 menos 5. Mais 3 menos 5 é menos 2. Lembre-se que números com sinais diferentes a gente subtrai e conserva o sinal do número maior. Então, como o 5 é maior, conserva o sinal do número 2, tá? O sinal com o número 2, né? E aqui continua uma raiz cúbica de y. O que acontece, gente? Como que eu resolvo? Não resolve, tá? Isso aqui é uma expressão matemática, ela vai acabar em uma expressão matemática onde eu não consigo continuar. Por quê? Porque eu tenho raízes de índices diferentes, de bases diferentes. Então, o exercício acaba aqui. Muitos exercícios acabam em uma expressão, tá? Não tem problema nenhum. Então, vocês vão agora tentar fazer os exercícios B, C, D e E, tá? São 4. Exercício de número 3, gente. O 1 não precisa fazer não, tá? Exercício de número 3. Resolva as expressões e apresente a resposta na forma de radical simplificado. Bom, primeiro, resolva as expressões. Vou resolver. Apresente a resposta na forma de radical, ou seja, eu quero a resposta em raiz o mais simplificado possível. Gente, não tem como eu fatorar esse número aqui, ó, raiz de 2. Ele já tá no mínimo. Mas esse raiz de 8, então isso aqui continua raiz de 2.
Mais raiz de 8, eu posso simplificar. Então, eu vou pegar uma folhinha qualquer e vou fazer um rascunho, tá? Então, gente, ó, nessa atividade vocês precisam de calculadora e de uma folhinha para rascunho. Eu vou fatorar o número 8. 8 dividido por 2 é 4, 4 dividido por 2 é 2 e 2 dividido por 1 é 1. Tirei o MMC de 8. Vou colocar dentro da raiz, aqui é uma raiz quadrada. Se é raiz quadrada, eu vou colocar eles em grupinhos de 2, ó. Então, aqui eu formei um grupinho, 2 elevado a 2. E esse que sobrou sozinho fica 2 elevado a 1. Lembra da regrinha? Índice e expoente igual, o número sai para fora. E o outro permanece lá dentro. Tá, gente? Então, o que eu fiz? Eu simplifiquei raiz de 8. Eu simplifiquei. Assim como eu simplifico uma fração, eu posso simplificar um radical. Então, raiz quadrada de 8 eu simplifiquei, é a mesma coisa que 2 raiz de 2. Então, aqui no lugar do raiz de 8, eu vou colocar o número 2 raiz de 2. Tá vendo aqui mais raiz de 18? Vou fazer a mesma coisa, gente, com raiz de 18. Ai, professora, eu não tenho ideia de como começa. MMC, gente. MMC é o segredo. 18 é par, vou fatorar pelo 2. 18 dividido por 2 dá 9. Bom, 9 não é par, é ímpar, então só dá pelo 3. 9 dividido por 3 é 3. 3 dividido por 3 é 1. Abre a raiz quadrada, ó. O 2 repetiu uma única vez, então fica 2 elevado a 1. O 3 repetiu duas vezes. Então, pela regrinha, ó, sai para fora o número 3. Esse 2 permanece aqui dentro. Então, quando eu simplifico raiz de 18, eu tenho o seguinte resultado: 3 raiz de 2. Então, no lugar do raiz de 18, eu vou colocar 3 raiz de 2. As continhas do rascunho, gente, elas não precisam constar na folha, tá? Senão fica muita coisa bagunçada, tá bom? O que acontece, gente, ó? Ele pediu para eu resolver, só que tá vendo quando eu simplifiquei, todas as raízes se tornaram raiz de 2? Então, o que eu posso fazer? Agora eu posso somar os números que estão fora, porque é tudo raiz da mesma base e do mesmo índice. Lembrando que quando não tem nada na frente, vale 1. Então, ó, 1 mais 2, 3. 3 mais 3, 6. Então, o meu resultado é 6 raiz de 2, ok? Vou fazer também a letra F. Gente, a mesma linha de raciocínio, mas o que acontece? Agora eu não tenho raiz quadrada, eu tenho raiz de índice 4. E esse 2, o que faz, gente? Por enquanto nada, ó. Coloco o 2 aqui, ó. Esse 2 multiplica essa raiz, então, ó, menos 2 vezes o que vai dar aqui, ó. Vamos lá, vamos simplificar essa raiz quarta de 32. Como que simplifica? Fatorando. 32 é par, vou fazer o MMC. 32 dividido por 2, 16. 16 dividido por 2, 8. 8 dividido por 2, 4. Opa! 4 dividido por 2 dá 2 e 2 dividido por 2 dá 1. Só que agora eu não vou colocar grupinho de 2, eu vou pôr grupinho de 4, ó. Tá vendo aqui? 1, 2, 3, 4, então 2 elevado à quarta, vezes 2 elevado a 1. Bom, quem que sai para fora? Esse 2. E esse outro 2 vai ficar aqui dentro. Então, gente, raiz quarta de 32 é a mesma coisa que 2, raiz de 2 com índice 4. Então, agora eu vou mudar aqui, ó. Tá vendo? Do jeito que tá esse 2 aqui, ó, eu coloco aqui. O índice da raiz não vai mudar, tá? Posso resolver ainda aqui, ó, gente, ó. 2 vezes 2 é 4. Tá ok? Todos os índices vai continuar a mesma coisa, ó. Mais 5 vezes... Vamos simplificar o 162? Então, a raiz quarta de 162. Vamos fazer MMC. Vamos fazer MMC até não querer mais nesse conteúdo, tá? 162 dividido por 2 é igual a 81. 81 é ímpar. 8 mais 1 é 9, dá pelo 3. 81 dividido por 3 dá 27. 27 dividido por 3 dá 9. 9 dividido por 3 dá 3. E 3 dividido por 3 dá 1. Gente, como vocês podem reparar, ó, sempre dá certinho, ó. Eu tenho esse 2 que repetiu uma vez, mas o meu 3 repetiu 4 vezes. Ou seja, o 3 sai para fora.
Então, eu tenho uma raiz quarta com o número 2 e esse 3 para fora. Então, esse é o resultado que eu vou colocar aqui, ó, no lugar do meu 162. Posso multiplicar aqui já? Pode. Quanto que é 3 vezes 5? 15. Estão observando o que está acontecendo, ó? As raízes estão ficando com a mesma base, tá? Então, o exercício pede para simplificar, mas ele já dá de uma forma onde tudo vai ser possível simplificar. Aqui, gente, não tem o que fazer, ó. Aqui já tá no 2, não tem como eu resolver mais nada. Lembrando que quando não tem nada na frente, eu vou colocar o número 1 para não ter confusão. Mas não é obrigado colocar, não, tá? Coloca só se quiser. Bom, gente, no meu resultado final, eu vou ter uma raiz quarta, com o númerozinho 2 aqui dentro, mas os números que estão fora, os números inteiros, né, positivos e negativos, eu vou resolver. Então, eu tenho a seguinte continha, eu tenho, ó, menos 4 mais 15, menos 1. Lembra? Ó, números com sinais diferentes subtrai. Então, 15 tirou 4, sobra 11. Conserva o sinalzinho do número maior, que é o 15. Continuamos resolvendo a expressão. Mesma linha de raciocínio. Números com sinais diferentes subtrai. 11 tira 1 é 10. Quem que é o número maior? 11. Conserva o sinalzinho dele. Então, aqui eu vou ter aqui resultado 10 positivo, raiz de índice 4 com a base de número 2. Gente, eu vou solicitar para vocês os exercícios da página 84. Dúvida, vocês podem falar para mim, tá bom? Pode mandar a resposta. Na segunda-feira, na nossa aula ao vivo, a gente pode fazer correção de alguns e podemos continuar com os próximos exercícios, ok?